a luta! Acende a luta! Acende a luta! Eu me chamo Sheila, eu faço produção cultural aqui na UF. Eu sou aimara, eu sou nascida em São Paulo, a minha família ela é dos Andes, né? Ela não é de um povo do Brasil, propriamente dito, né? Mas, tipo, antes da processo de colonização, não existiam essas fronteiras, né? Então todos os povos se comunicavam e tal. Mas com os períodos, né, de recessão econômica na Bolívia, muitos bolivianos, principalmente aimaras, quechas, precisaram migrar para São Paulo para trabalhar na indústria têxtil, e aí nesse contexto que eu nasço, na região do Brás. Minha mãe trabalha com costura, e aí eu cresço co- com um pouco mais de noção do que muitas outras pessoas que eu fui, porque eu fui ao longo do meu crescimento percebendo como é diferente você ser uma indígena na Bolívia e uma indígena do Brasil, até pela questão da Bolívia ser um estado plurinacional que reconhece os povos indígenas como nação, enfim. Aí eu começo a me aproximar muito da cultura e gosto de produção cultural, porque é cultura. E aí eu venho pra Niterói fazer produção cultural. Quem migra muitas vezes não é quem. Não, para além das pessoas que migram só pra estudar, pra trabalho, também são muitas pessoas que estão migrando pra sobreviver, porque não tem as condições básicas de sobrevivência no seu território. E isso faz com que elas tenham que deixar e ir para outros países, como para o Brasil. Hoje, a comunidade boliviana é a maior comunidade de imigrantes em São Paulo. E maior, se a gente for ver, quem vai sofrer mais economicamente no país vai ser quem está mais à margem da sociedade, que é os indígenas e pessoas negras, quem é racializado, tá? E mulheres. E todos os imigrantes de São Paulo se comunicam bastante, pelo menos no meu crescimento. Eu tinha muita troca com os imigrantes também peruanos, venezuelanos, muitos imigrantes haitianos e uma galera de Okinawa também. Com essa ligação com a cultura, né? Porque o que me fazia me sentir mais conectada comigo, porque eu me sentia muito desconectada das outras pessoas brasileiras, na escola, no, no meu dia a dia. E eu me encontrei culturalmente com a cultura boliviana, primeiro. Depois eu fui entender, porque quando eu era criança, eu só achava que eu era só boliviana. Depois, como na adolescência, que eu percebi também que eu era aimara. Minha mãe fala aimara, minha avó, parte de pai, ela fala aimara, quechua e guarani. Ela foi se falando com outras pessoas. Aí ela vai falar muito, porque aimara e quechua são muito parecidas. Aí guarani é do meu avô por parte de criação. Aí ela foi aprendendo várias línguas. E aí tá participando das danças, participando das festas da independência, tá participando do Enshheim, participando dessas atividades culturais, fez eu gostar bastante de cultura, de tá fazendo essas coisas acontecerem também. E aí eu conheci o curso de produção cultural, que é fazer as atividades culturais acontecerem, tá fazendo essa institucionalização, sabe? Aí eu pensei que talvez pudesse, quando eu pudesse voltar para São Paulo, que eu queria muito voltar para São Paulo, mas aí depois acabei me apegando a Niterói, fazer algo mais com a comunidade boliviana que tá hoje em São Paulo. Eu cheguei em 2024, 24.1, aí já são mais de 2 anos. Só consegui conhecer mesmo o coletivo ano passado, em 2025, no segundo semestre. Aí eu conheci, quando eu tava saindo do bandejão, aí me perguntaram se eu era indígena, que é uma pergunta que fazem muito por aqui. Eu tô, tipo, te param na rua pra perguntar se você é indígena. Uma vez eu tava indo na praia, aí me pararam e perguntaram, você é indígena, sabe? No elevador. Tipo, é só mais uma vez respondendo a minha pergunta de sempre. Aí eu falei, sou, né? E aí, tipo, passaram meu contato. Ai, foi Lana. Aí eu conheci. Fui conversar com a Lana e entrei no coletivo, que, que é mais um. Que é espaço de acolhimento para os estudantes indígenas. O SEI é o coletivo dos estudantes indígenas da UF. O SEI UF tem o SEI também o UFRJ, que é da UFRJ. E eles são espaços de acolhimento e troca entre os estudantes indígenas para estar se. A gente tá. Porque eu tô fazendo com que eu também seja nova. Também, com essas trocas, esses encontros, que a gente percebe também as debilidades, né? Nas políticas para pessoas indígenas dentro da UF ou em Niterói, sabe? Hoje a gente não sei, pelo menos no grupo de exame, são mais de 20 estudantes. E são, tipo, divididos entre os campos. Tem estudantes aqui do campus de Niterói,
do campus de Goytacazes, a Remo, que é uma estudante muito ativa, que sempre tá presente, vem às vezes pra Niterói fazer algumas atividades também pra tá aprofundando a linha de estudos sobre os indígenas, que agora também está sendo produzida pelos indígenas, que eu acho muito legal isso, da gente estar ocupando esse espaço pra gente também produzir, é, tá, eu não sei a palavra, mas produzir academicamente sobre a gente, porque antes a gente ouvia muito sobre outras pessoas falando de nós, agora a gente também tem voz e a gente também consegue falar sobre, contar as nossas histórias, sabe? Ah, sim, a partir, inclusive, tem a PQRJ, que é a Articulação dos Povos dos Estudantes isso, do Rio de Janeiro, que surge também aqui na UF, né, com os estudantes daqui, vem que, tipo, que precisam pautar coisas como o vestibular indígena, que está em construção, e a gente está precisando para que ele aconteça o mais rápido possível, porque é algo que é possível. Tem hoje na Unicamp, sabe, os estudantes lá têm um grande acúmulo de como esse processo é feito, e a gente às vezes troca até com estudantes dessas outras universidades. Um outro espaço bastante interessante pra gente, que a gente constrói, que a gente tenta todos os anos, é o ATL. A gente tenta levar os estudantes aqui da UF pra estar nesse encontro com os outros povos do Brasil todo, não só os estudantes, pra é, articulando com eles, né? Porque hoje nós somos, a maior parte todos, quase todos, né, que são pessoas que estão em situação urbana, mas que a gente está em situação urbana porque a gente não consegue estar no nosso território, porque a gente não consegue estar no nosso território. E aí a gente tem que também falar por quem ajudar as pessoas também estarem falando, né? Junto das reivindicações desses espaços, porque o avanço da mineração, o assassinato de lideranças indígenas é cada vez mais assustador, sabe? Não, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo, né? Mas que a gente tem tentado fazer dentro do que é possível. Hoje, por exemplo, desse próprio vestibular indígena. A gente quer cotas que sejam para todos os cursos, não só para o fim no geral, sabe? Porque, primeiro a gente tem que estar acessando aqui, tá articulando junto com as pessoas que estão nos territórios, junto, e fazendo a luta da aldeia Maracanã, que é uma luta que está no centro do Rio, num local de muito destaque do Rio, sabe? Que é, é, pode ser despejada, sabe? Que eles podem perder seu território. Tem é, a aldeia Mata Verde também, que vai mudar do outro lado do rio, porque vão construir um resort lá, sabe? E são locais que a gente também quer estar chegando e estar construindo junto com essas pessoas. Acho que a ameaça aqui, pra gente, quando a gente é indígena, eu me sinto leve. Essa visão é meio difícil, até pelo processo de construção do que é ser indígena para os povos aqui do Brasil e dos povos da própria Bolívia, porque, como eu falei lá, é um estado nacional, então os povos são reconhecidos enquanto nação. Aí até a preservação das culturas ela é muito mais fácil. Você consegue ser, ser reconhecido enquanto indígena morando dentro da cidade e ser reconhecido enquanto as outras pessoas, enquanto Aymara. Você pode morar é, em La Paz, ser Aymara e todo mundo vai saber e respeitar que você é Aymara. Aqui, tipo, quando você vem no Brasil, por não ter ainda essa visão, tá muito fechado, acho que para pessoas sobre de que você não é indígena às vezes. Só porque você saiu do seu território você não é mais indígena. Quando pra gente é algo muito cultural o ser indígena também. É fazer a preservação das línguas, dos rituais, manter a sua cultura viva. E até isso, ao mesmo tempo que é ruim, acaba sendo. É muito meio misturado, porque também é bom, porque enquanto nos territórios as pessoas estão correndo risco de vida efetivamente, em alguns territórios. Aqui eu não sinto tanto esse perigo, sabe? Ou na Bolívia as pessoas aimadas conseguem ser protagonistas nas lutas, como tá tendo agora as greves, e aí acabam correndo um risco de vida também maior. Aqui, por a gente ainda tem muito essa questão de ser invisível, sabe, na cidade, de não ser lido enquanto indígena. Então, eu acho que em outros cursos a gente tem problemas com falta de bibliografia, né? Que ainda se estuda pouco autores indígenas, a gente tem muita visão do branco sobre o indígena, mas pouca
da visão do indígena falando por si só. E a gente sabe que não é. Que hoje já tem muita produção de acadêmicos indígenas falando já. E aqui é o espaço de difusão dessa informação e devia estar sendo difundido também os autores indígenas, que a gente é uma das principais lutas que a gente faz hoje. Tem a alimentação, que é um negócio também muito diferente, mas isso é algo também que é muito geral, né? Da população, ainda que todos os estudantes o bandejão ainda tem pouca variedade de alimentação. E pra quem é indígena, come também de um jeito diferente. Então, se eu vier, se por exemplo, eu implemento o vestibular indígena hoje, amanhã chega um indígena que tá recém saído do seu território, não tá acostumado a comer comida do branco, sabe? E aí não sei como ele faria pra se alimentar. Ele ia ter que se alimentar por fora, sabe? Tem a questão das línguas quando chegar, porque só implementar o vestibular indígena também não resolve. A gente tem que pensar em permanência pra eles, em como eles vão estar fazendo se sentindo representados aqui, né? São diferentes línguas, não existe só um povo indígena com uma única cultura, são diferentes culturas, a gente tem que chegar elas na sua pluralidade, sabe? A gente conversa. A última vez que eu conversei bastante sobre isso foi no ATL, por causa da troca imensa. Você tá andando lá e tá ouvindo diferentes línguas, tá ouvindo vários contextos diferentes de lutas ali. Tipo, tava conversando com parentes que estavam. Que eram do povo que tava ocupando Altamira, sabe? E aí, que foi uma luta muito protagonizada pelas mulheres. E ter essas trocas de experiências, tipo, inspira bastante a gente a tá fazendo coisa por aqui também. A gente tá tentando implementar agora, porque a gente ficou há muito tempo. Agora o coletivo, ele é totalmente constituído por estudantes só indígenas. E a gente tenta se reunir, idealmente, sempre presencial. E a gente na última reunião, estabeleceu que vai se reunir mensalmente, a segunda quinzena. E tentar abrir um ponto híbrido, porque como tem estudantes que não são de Niterói, acaba dificultando com que eles estejam presentes. E a gente quer que eles consigam também construir dar suas contribuições, né? O cara tava foi inclusive numa reunião para ajudar para opinar. E a gente tem que estar participando, né? A gente, inclusive, foi uma reivindicação que a gente fez, né? De estar participando mais fácil disso, porque a gente tinha visto antes um post de que ia ter uma atividade no reserva sobre os povos indígenas, mas não tinha nenhum indígena de Niterói. E a gente se ofereceu pra estar também construindo juntos, porque a gente acha que, tipo, se vai ter uma atividade dessas feita pela agricultura daqui, pela Secretaria da Cultura daqui, tem que chamar também as pessoas que estão aqui pra participar. Sim. Aí a gente tá tentando construir também com essa relação com a Secretaria da Cultura, que a gente tem uma relação boa até. A gente tá, e com os outros espaços de educação, foi muito misto, porque foi um negócio que me trouxe pra cá, só que aí depois aqui, também eu acabei, tipo, me desdobrando e percebendo que eu gosto de muitas outras coisas. E é muito difícil, porque, tipo, às vezes, as pessoas querem que você só fale sobre coisas indígenas, porque você é indígena, né? E eu também descobri que gosto de fazer outras coisas além de ser indígena. Gosto de carnaval pra cacete. Eu vim de São Paulo e eu morava perto da Quadra Unida de Vila Maria. Então eu tocava cuíca, eu saí com eles, toquei figurinha na última Copa na Quadra da Vila Maria um monte de vezes. E aí eu tenho. Mas, tipo, acho que também tem muito o impacto do meu curso, né? O meu curso, por ser um curso que trata diretamente de cultura, que é algo que é muito étnico, né, por si só, porque a etnicidade, ela é extremamente cultural. Eu acabo me sentindo confortável pra falar sobre o meu povo, até quando eu sigo uma brecha em algum trabalho, trazer alguma experiência, ou de outros povos andinos, que é o que eu tenho mais conhecimento, né? Talvez seja falando da Iamar Festa pra um outro professor. Experimentar coisas diferentes. Mas quando eu tiver uma brecha pra falar, eu também quero falar sobre isso. Só que eu quero fazer com que eles se casem, sabe? Porque, tipo, eu não sou uma coisa só. Quando eu cheguei, eu queria muito fazer as coisas da comunidade boliviana em São Paulo acontecerem por meio, colocar nos editais, quando tem por exemplo, eu acho muito legal a festa da independência da Bolívia em São Paulo, que eles fazem as danças típicas, a diablada, a morenada, e saem no dia 6, não é exatamente, é perto do 6 de agosto, que é quando é a independência da Bolívia, se não me engano, só me engano, né? Mas eu acho que podiam ter em outros momentos do ano apresentações, não só no dia da independência, porque são danças que na Bolívia são tipicamente do carnaval, não só da independência.
mas que não tem isso porque não tem um incentivo. Não, as pessoas não escrevem em edital, não estão em espaços, não ocupam casas de cultura, não estão nos. Ainda não constroem tão fortemente quanto eu acho que podiam construir. Porque a cidade de São Paulo, ela é muito plural. Ela acolhe diferentes culturas. Não são só os migrantes bolivianos. Os migrantes, eu acho que o bairro no Antigo, que era um bairro que teve o negócio da Coreia tal, que eu tem tem judeus, tem portugueses, bolivianos convivendo ali, conseguindo mostrar a sua cultura. Eu queria que eles mostrassem a cultura do jeito mais quando estão acordados, porque eu acho que a população boliviana, por trabalhar muito na feira da madrugada, no Brás, de dia, acaba não aparecendo tanto, sabe? Eu me senti, às vezes, meio a par da cidade, sabe? Eu fui descobrindo, não sei. Porque, tipo, eu tinha muito. Ainda tento pesquisar por fora um pouco mais da cultura andina, que é onde eu tô mais ligada. Mas aí eu também não era uma pessoa muito de humanas no ensino médio, nem no ensino fundamental. Chegava a aula de história, filosofia, no ensino médio eu dormia. Eu fiz o ensino médio no IFSP, aí eu fazia eletrotécnica, que aí é a área de exatas. Aí eu gostava de fazer planta no AutoCAD, o meu negócio era outro. E essas aulas daí, eu cheguei assim, eu acho que assim, tem uma defasagem muito grande em história. Sim. Mas eu acho muito interessante, porque são processos que são muito parecidos, né? O próprio apagamento da história daqui é parecido, por exemplo, com o da população do bairro da Liberdade, de São Paulo, que é um bairro negro Sim. que foi gentrificado, Sim. sabe? Que sofreu um processo de higienização. Acende a luta! Acende a luta!